envelope do dízimo, leva lá para o seu pai. Então, leva para ele, leva lá, uma oferta. Leva lá. Fala para o pai, dá a oferta, papai. Fala. Ah lá, isso. Então, o que o Renato disse, certinho, está dentro de nós todo esse poder, toda essa autoridade, através do Espírito Santo. Agora, por que isso, irmãos, não acontece na nossa vida? Nós temos falado muito a respeito disso. Por que tudo aquilo que você tem para ser, você não é? Por quê, irmãos? Por que tudo que nós temos para ser, nós não somos? Nós temos falado já há 2 semanas a respeito disso. Por que mesmo? Porque estamos o quê? Bloqueados, impedidos na nossa mente. Nós não conseguimos acreditar. Você acha, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele tinha dor de barriga como nós temos? Sim ou não? Tinha. Você acha que ele sentia fome como você sente? Sim ou não? Sim. E os homens de Deus que vivem hoje, os grandes, as pessoas que você fala que são grandes, que estão em destaque, que são poderosas. O dono da Havan, né, que está em destaque, Luciano Heng, Silvio Santos, Bolsonaro, até mesmo Lula. O que essas pessoas têm de diferente de nós? O que elas são? São famosos. Quem falou? Poderosos. Mas e a anatomia deles? É diferente? A não ser que falta um dedo. A anatomia é diferente? A pessoa tem, se ela ficar sem dormir, ela não vai ficar com o mesmo. Então, por que é que nós temos dentro de nós preconceito com nós mesmos, impedimento com nós mesmos? Porque o diabo sabe, e os poderosos sabem também, e tem interesse, que você saiba quem você é, de verdade. O sistema religioso não tem interesse de você saber quem você é de verdade. Ninguém tem interesse. Por exemplo, qual o patrão que quer que o empregado cresça mais do que ele? Por quê? Porque se o empregado crescer mais que ele, vai ser o que dele? Vai ser concorrente dele. Vai abrir uma empresa na frente da dele. Eles não querem. Então ninguém quer. Às vezes dentro de casa, o teu pai, tua mãe nunca quis que você fosse melhor do que eles. E eu falei muito para os meus filhos, isso, de vez em quando eu falo também. Você pode ser melhor que eu. Não obrigo a eles a ser melhor do que eu, não. Mas eu falo para eles, você pode ser melhor do que eu. Porque eu também não obrigo, não faço nada. Eles têm que seguir a vida que Deus colocar no coração deles e eles pensar também. Mas aquele paralítico que estava lá, na beira do poço, ele estava lá há 38 anos, irmãos. Ele podia viver a vida dele. Não é verdade? Nós temos o irmão Luciano, que é um irmão abençoado, é um exemplo de fé. Ele tem muito mais fé do que eu. Eu tenho certeza disso, eu não acho, eu tenho certeza. Ele vive a vida dele. Amém? Ele vem para a igreja, ele tem amigos, ele participa, ele aprende. Ele pode, as pernas dele, talvez, as pernas dele não funcionam. Mas o coração dele, a mente dele, a alma dele é livre. Amém? Mas aquele homem não era. Aquele homem, além dele ser paralítico, ele esperava algo acontecer, uma mentira acontecer na vida dele. Então ele ficava na expectativa. E o problema nosso é essa expectativa. Qual que era a expectativa desse homem, irmãos, que estava na beira do tanque? Ser curado. Mas era legítima essa expectativa? Não. Por quê?
Ele esperava pelos outros. Que mais? Que mais, irmãos? Abre lá, João 5,7. Que mais? Ele achava que não tinha quem descesse. Mas aquelas águas realmente curavam ou era conversa? Era conversa. Ele estava numa expectativa. Esse é o problema de quem vive de expectativa. Quem vive de expectativa está sempre na expectativa. Os cabelos ficam brancos, o tempo passa e ela continua o quê? Na expectativa. A expectativa é a pior desgraça que pode existir na vida de uma pessoa, é a expectativa. Ela fica ali, porque a expectativa não é esperança. A esperança, ela tem certeza, ela espera com paciência, mas é a expectativa. A expectativa, você fica ali, ó, ansioso, né? Quem já foi criança aqui? Levanta a mão. Amém. Você lembra? Eu tinha um negócio que eu tinha um amigo meu, seu Chiquinho, que morava no Córrego Rico. O Faco devia conhecer ele. Então, não, é porque ele era bem de idade. Não conhece? Não? Ah, é verdade, desculpa, essa é novinha, é verdade. Ele fazia arapuca. Quem sabe o que é arapuca? E era assim, ó, de gravetinho, assim, ó. Pede pro teu avô que ele vai fazer uma para você. Uma vez, olha lá o teu avô lá. Pede por ele depois. Depois você vai lá pedir. Ele vai fazer. É de ripinho assim, como uma pirâmide, né? Assim, quem já viu? E eu colocava a arapuca lá. E eu pegava as pombinhas para soltar. Porque minha mãe não deixava eu comer, eu queria comer, mas não deixava. E eu pegava as pombinhas. E eu ficava na expectativa. Eu ficava na expectativa. Ali. Na expectativa. E às vezes ela vinha, e às vezes ela não vinha, às vezes eu pegava, ela não pegava. E eu vivia assim. Quem gosta de pescar? Eu também gosto, mas não vou. O pescador fica o quê? Fica lá. Mas ele não tem esperança, ele tem expectativa. A esperança é diferente da expectativa. A esperança é a certeza que que vai acontecer. A expectativa é aquele momento que vai acontecer ou não vai. Vai acontecer e não vai. É o que você tem que tirar do seu coração. Porque a expectativa é um bloqueio na sua vida. Porque você fica naquilo que vai, que não vai, que vai, que não vai. Então, quando Jesus falou com aquele homem, ele disse assim: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu for, desce outro antes de mim. Além de ser uma expectativa, você percebe que isso era o que ele acreditava. E nós falamos muito a respeito de crenças. Então, isso era uma crença na vida dele. Amém? Isso era uma crença. Agora, como é que você acha que era a personalidade dele? Se você é a mesma coisa do mendigo. Você chega para ele e fala assim: rapaz, você não quer mudar de vida? Ele vai falar o que para você? Eu quero, mas ninguém me ajuda. Eu quero, mas ninguém me ajuda. Então, com certeza, esse homem, ele tinha algo chamado de autopiedade. O que é autopiedade, irmãos? Quem sabe? Pena de si mesmo. Você quer ver se você está no fundo do poço? Quando você olha para o espelho e você tem pena de você. Aí, irmão, você não percebe, mas você já bateu lá no fundo do poço. Só tem algo agora para você fazer: olhar para cima. Porque a melhor coisa que tem para quem está caindo é chegar lá embaixo. Porque quando você está caindo, você olha para onde? Para baixo. Mas depois que você caiu, você olha para onde? Para cima. A melhor coisa que tem, se você está caindo, é você bater logo no fundo do poço. Às vezes as pessoas me procuram e ela fala. Uma das coisas que normalmente eu falo para ela: quanto mais você aguenta perder,
Quanto mais você aguenta se ferrar, quanto mais você aguenta levar na cara. Ah, pastor, eu estou quase desistindo. Então, depois que você desistir, você volta. Porque para nós aqui é só para as pessoas que desistem. Não tem jeito. Enquanto você ainda tem esperança, meu amigo, então fica olhando para baixo. A hora que você bater no fundo do poço, você olha para cima, que a nossa mão vai estar lá estendida para tirar você do fundo do poço. Amém? Então, esse homem tinha o quê? Ele tinha autopiedade. A autopiedade sustentava a crença dele. Diga assim comigo: toda crença tem uma fonte. Você não entendeu nada, né? Tudo que você acredita tem uma origem. Tudo que você crê tem uma origem dentro de você. No caso desse homem, qual que era a origem do que ele acreditava? Não, a origem. Falamos agora. Qual que é a origem do que ele acreditava? A autopiedade. A autopiedade fazia, porque ele olhava, coitadinho de mim. Eu sou paralítico. Coitadinho de mim. Ninguém me ajuda. Eu vou ficar 38 anos aqui. Oh vida, oh céus, oh azar. Eu vou ficar aqui. E ficou 38 anos. Era isso que mantinha, porque ele era paralítico por dentro e paralítico por fora. A diferença de muita gente é que ela só é paralítica por dentro. E não é paralítico por fora. Pode ser seu caso esse. Agora, no caso dele, uma fonte, uma origem sustentava a crença dele, que era a autopiedade, porque ele tinha um problema. Então, presta atenção, você tem um problema. Esse problema faz você pensar sobre você algo. Isso que você pensa sobre você é que faz acreditar no que você acredita, que é o que te bloqueia. É o que te sustenta, te joga para baixo. Quando você entende que a fonte é outra, que não deve ser a fonte que você tem, que no caso dele era a autopiedade, o seu, por exemplo, pode ser o quê? A miséria. Talvez você viveu uma vida de extrema miséria quando era criança. E você cresceu. Você sofreu muito quando era criança, você cresceu. Então, você começa a ter um pensamento que as coisas são difíceis, que você nunca vai ter dinheiro porque você sofreu muito, e você começa a ter um sentimento de miséria. Esse sentimento de miséria é que sustenta aquela palavra que você repete, que você fala assim: eu não vou conseguir. É por causa dessa experiência de miséria que você teve. Então, talvez você foi criado e os seus pais não foram pais presentes. Seus pais não foram pessoas que te deram exemplo. Seus pais não foram pessoas que te ensinaram alguma coisa. E hoje você não consegue ser um bom pai. Você não consegue ser uma boa mãe. E de repente você olha para os seus filhos e você fala assim: eu não consigo ser um bom pai. Mas essa crença de você não conseguir ser um bom pai, não conseguir ser uma boa mãe, a origem dela qual que é? A origem dela é lá atrás. Porque você teve uma experiência de ser mal cuidado, de ser mal amado. E isso está dentro de você. E você acha que o problema é você, porque você é pecador, porque você é incapaz. E não é. É um bloqueio que foi colocado, que está aí dentro da sua vida e que Jesus quer libertar. A partir do momento que você muda a fonte. Amém? Você muda a fonte, que é a base do que você acredita. Então preste atenção. Deixa eu falar algo para você. Nós temos pelo menos, irmãos, 5 formas de nos enxergar.
Diga, 5 formas de me enxergar. A primeira forma de você se enxergar é como Deus te vê. Qual que é a primeira forma? A segunda forma de você se enxergar é como seus pais te veem. Qual que é a segunda forma? Teus pais te veem. A terceira forma é como a sociedade te vê. Diga, é como a sociedade me vê. A quarta forma é a forma como você mesmo se vê. Diga, eu mesmo me vejo. E a quinta forma de você viver, de você se ver, é a forma que as pessoas que estão próximas de você, os seus amigos te veem. Diga, os meus amigos me veem. Quantas formas são? 5. Essas formas mostram quem você é. O que você faz? Primeira qual é? Deus. Segundo, os pais te veem. Terceiro, a sociedade. Quarto, você mesmo. E quinto, os amigos. Pode perceber a sua vida. Como que o que as pessoas pensam de você é importante para definir o que você é. Como elas pensam. Na verdade, irmãos, nós temos que aprender uma frase para quebrar isso em nós. Que é uma frase muito, muito simples. Sabe qual que é a frase? É: vá cuidar da sua vida. Está na Bíblia. O apóstolo Paulo ensinou. Cada um tome conta da sua própria vida. Se você achar aí, André, cada um tome conta dos seus próprios negócios. Digita no Google, se você achar. Se não achar, não tem problema. Cada um tome conta da sua própria vida. Então, existem muitas crenças que estão baseadas em nossa vida, porque nós nos preocupamos como que os nossos amigos nos veem. O que os irmãos vão pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Isso é um bloqueio para a sua vida. Uma outra forma que nós nos vemos, que vivemos a nossa vida, é quando o que nós nos enxergamos. Como você se enxerga? Seja verdadeiro com você. Você se vê um vencedor? Você se vê um filho de Deus? Você se vê aquele que fez Deus se fazer carne e morrer por você? Ou você se vê um pamonha, um derrotado? Que está justamente baseado porque alguém falou isso para você. Talvez seu professor, talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez um pastor. Porque tem gente que dá vontade da gente falar isso, meu irmão. Graças a Deus eu nunca falei, nunca bloqueei ninguém. Mas já veio muita gente bloqueada aqui. Eu já tive muitos pastores que me bloquearam. Muitos. Não sei se alguém aqui teve. O que fala aí? Acho que não é esse não. Cada um tome conta dos seus próprios negócios. Vê aí direitinho. Então, irmãos, como a sociedade te vê, não interessa como as pessoas te veem. E o que os seus pais também, o que eles colocaram dentro de você, a expectativa que você tem em ser aprovado por eles, a expectativa que você tem em ser aprovado pela sociedade, a expectativa que você tem de ser aprovado por você, a expectativa que você tem de ser aprovado pelos seus amigos, a expectativa que você tem de ser aprovado pelas pessoas, vai fazer você um bunda mole, um bola murcha, uma pessoa que não vai transbordar. Agora sim, se você se vê como Deus te vê, você vai transbordar em tudo aquilo que Ele fizer na sua vida. Amém? Você vai transbordar em tudo aquilo que você fizer na sua vida. Irmãos, não vai dar tempo de eu continuar a mensagem. Eu entrei no tópico 1 aqui. Porque hoje a gente teve muita coisa e eu não quero atrasar vocês.
Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte, irmãos. Presta atenção, olha para mim, por gentileza. Deus não quer que você viva uma vida vazia. O que é uma vida vazia? Quem pode me dizer? Sem sentido, o que mais? Sem propósito, o que mais? Sem esperança, o que mais? Sem rumo, o que mais? Não tem esperança na vida, o que mais? Irmãos, preste atenção, o que é o contrário de vazio? Deus quer que você seja cheio? Deus veio para você ter uma vida cheia? Quem acha que Deus veio para você ter uma vida cheia? Diga amém. Vocês estão errados. Deus não veio para você ter uma vida cheia. Deus veio para você ter uma vida mais forte. Mais forte. E quando você transborda? Quando o que você tem toca na vida do seu irmão. Você quer saber quando você vai ser rico? Não vou perguntar aqui quem quer ser rico, porque tem tanto bloqueio na vida das pessoas em relação a dinheiro, que eu não vou perguntar quem quer ser rico. Mas eu vou mudar a pergunta. Alguém quer ser pobre? Não. Você quer ter uma vida mediana. Mas você quer saber quando você vai ser rico, de verdade? Rico. Você vai ser considerado uma pessoa rica? Quando você transbordar financeiramente. E o que é transbordar, irmãos? É quando aquilo que você tem enche a vida de quem não tem. Isso é transbordar. Então vamos tirar o dinheiro da jogada, porque o dinheiro é um problema para muita gente. Vamos falar de alegria. E eu já vou encerrar. Sabe quando você vai ser feliz? Quando? Quem quer ser cheio de alegria? Você é pobre. Você vai ter que transbordar de alegria. Quem quer transbordar de alegria? Aí você vai ser rico. Amém? Irmãos, a palavra é transbordo. Qual que é a palavra? Porque só quando transborda é que muda a crença. O que aconteceu com o sangue de Jesus? Foi uma gotinha? Hã? O que foi? Transbordou tudo. E quando não tinha mais sangue, o que saiu? Água. E qual foi o resultado? Nós, vida eterna, salvação, reino do céu. Se você, preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você acha que ser feliz é ter alegria só para você, você está errado, você é pobre. Se você acha que ser rico é ter só para você, você é pobre. Se você acha que você ter conhecimento, o conhecimento da Bíblia, irmãos, só para você, é a mesma coisa de um saco de merda, não presta para nada, vai apodrecer dentro de você. O conhecimento da palavra de Deus, que é vida, tem que transbordar dentro do seu coração, porque aqueles que crêem nele jorrarão rios de água viva e jorrarão para a vida eterna. Todo conhecimento guardado dentro do seu coração não vale nada se não toca na vida das outras pessoas. Só vai te condenar, só vai te atrapalhar. Mas se o pouco que você sabe, se o pouco que você tem, você transborda, é para a glória de Deus. Pastor, como que eu vou transbordar, pastor? Como, irmãos? Como que nós vamos transbordar? Nos enchendo de tudo. De tudo. E como que nós nos enchemos? Lembra da vasilha? A vasilha estava
Lembra do Eliseu, que morreu o pastor dele? Aí chegou a irmãzinha pegou e falou assim: teu servo morreu, e agora? Querem vender minha casa, vender meus filhos? O que você tem em casa? Tem uma botija de azeite. Então enche. Quando encheu as vasilhas, o que aconteceu? Ele mandou fazer o quê? Mais vasilhas. E essas vasilhas também o quê? Transbordaram. Mas elas tiveram que se encher, né? Se encher. Essas vazias, elas se encheram para poder transbordar. Só que, eu acho que é isso que você quis dizer. Só que aquele que deu, teve que se esvaziar. Amém? Você já leu isso na Bíblia? Ele se esvaziou a si mesmo para nos encher. Amém? Qual que é o princípio? O princípio é você se esvaziar. E ele perdeu, irmão? Quando ele se esvaziou, quando ele tomou a forma humana, quando ele deixou a sua glória, ele perdeu alguma coisa que ele deu? Quando ele curava alguém, ele ficava doente? Quando ele fazia algo por alguém, ele teve déficit daquilo que ele dava? Ele ficou mais pobre? Ficou, irmãos? Não. Quanto mais ele deu, mais ele enricou. Quanto mais você dar, quanto mais você semear, quanto mais você fazer, quanto mais você ajudar, quanto mais você estender a mão, quanto mais você aplicar o seu coração, mais você vai transbordar, vai receber, porque você vai se encher, se encher, se encher, se encher, até transbordar. Amém? Ninguém quer ser vazio. É como o Adilson diz, eu quero ser cheio. Agora não basta ser cheio. Tem que o quê? Transbordar. Amém? Diga assim comigo, não basta ser cheio. Tem que transbordar. Agora, o que impede a gente de transbordar é o que eu vou continuar falando, que eu não falei aqui. São as travas. O Senhor quer tirar de dentro de você todos os bloqueios, todas as travas. E eu quero dizer algo para você. Você crê nessa palavra? Então, essa semana, você vai ter a oportunidade de transbordar na vida de alguém. Sabe o que você tem que fazer? Transborde. Porque Ele vai multiplicar o óleo. Faça. Larga a mão de ser bunda mole. Larga a mão de ser frouxo. Larga a mão de ser um zero à esquerda, um pamonha. E começa a se mexer, a fazer alguma coisa. Larga a mão de ficar na expectativa. Ninguém vai te ajudar. Ninguém. Lugar de autopiedade é na sarjeta. Ninguém pode fazer alguma coisa por você. Porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Agora você precisa fazer. Larga a mão de ficar parado. Se mexa. Sai da expectativa e entre no resultado. É o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Continue esperando. Continue esperando. Para você ver que tem muita gente que morreu esperando e não alcançou. Porque não teve a iniciativa de ir. Quando Moisés, para encerrar agora, fica de pé em nome de Jesus que eu vou encerrar. Quando Moisés chegou na beira do Jordão. Moisés chegou na beira do Jordão? Moisés chegou aonde? Na beira do Mar Vermelho. Quando ele chegou na beira do mar, o povo estava com ele. Atrás do povo tinha quem? O exército de Faraó. E na frente tinha quem? O mar. Quando ele clamou a Deus, o que Deus falou para Moisés?
naquele momento. Pouco antes. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Essa é a palavra. Por que esperas de mim? Transborde. Faça o que você não tem feito. Haja da forma que você não tem agido. Transborde na presença de Deus. Ele tem muitas coisas fazendo na sua vida. Amém? Amanhã, a hora que você acordar de manhã, não fique pensando assim: eu vou esperar as coisas acontecerem. Faça. Pode ir que Deus é contigo. Quem crê nisso? Amém? Então estenda a sua mão para mim. Feche seus olhos, sua mão direita. E diga assim comigo: eu recebo toda essa palavra no meu coração, mas eu não quero que ela apodreça dentro de mim. Eu quero avançar. Eu não quero viver como a sociedade me vê, nem como as pessoas me veem, nem como eu me vejo. Eu não quero viver dessa forma, mas eu quero viver como o Senhor me vê. Eu sou um filho amado, eu sou mais que vencedor, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, meu Deus, eu saio daqui ativado e não motivado. Eu saio ligado. O meu start está ligado para que eu avance, para que eu consiga ir adiante. Então, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra e eu profetizo que ainda amanhã eu vou semear essa palavra na vida de alguém e eu vou transbordar para a glória de Deus. Amém? Dê um aplauso a ele bem forte. Deus abençoe você. Até mais em nome de Jesus.